Na avaliação de vocês, a reivindicação histórica da Venezuela em relação a esse equívoco, que remete, como eu disse, ao século XIX, passa por uma série de mediações, etc., ela é justa ou legítima em alguma dimensão? Eu começo com Helenira Vilela. Boa noite a todos e todas. Bom, essa é uma pergunta muito difícil, né? Todo tipo de reivindicação territorial, ela pode remontar a vários tipos de conflitos historicamente. Eu acho engraçado a mídia hereditária dar uma resposta para isso como sendo loucura, mas eles não tratam como loucura o fato de Israel demandar um território que, teoricamente, eles dizem que ocuparam há 2.000 anos atrás, ou há 800, sei lá. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que a gente não pode usar os critérios desta mídia hereditária ou do imperialismo dos Estados Unidos para considerar justa ou não ou injusta uma reivindicação territorial de um país. A gente tem uma série de conflitos acontecendo. A segunda questão que eu acho que é importante é que, em muitos casos, a cobertura dá uma impressão de que a Venezuela abriu mão de discutir isso ao longo do tempo e, do nada, o Maduro acordou de manhã e resolveu trazer essa questão de volta. O fato é que há várias reivindicações, inclusive decisões, que vão acontecendo, a última delas já na década de 80 do século XX, ou seja, não faz 200 anos que isso está resolvido. Isso é uma questão que está em aberto e que vem sendo discutida e que o governo venezuelano, com frequência, faz reivindicações na ONU, nos órgãos internacionais e discute. E, por último, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte: de fato, quando a Guiana vai determinar a área além-mar, né, que a ela corresponderia quando garantida essa área de Essequibo, o que a gente percebe sim, é óbvio que foi encontrar o petróleo que reacendeu ou fez agudizar esse processo, porque a Guiana entregou para uma empresa imperialista dos Estados Unidos, ao lado da Venezuela, um pedaço de mar que tem acesso à Venezuela com muita facilidade. E é óbvio que a previsão de que o imperialismo estadunidense não vai deixar de ser imperialismo na semana que vem faz eles terem que reacender conflitos que estavam em aberto anteriormente. Então, eu penso que tem um nível bastante grande de justiça, apesar de eu não dar uma resposta 0 ou 1, né? É completamente justo ou completamente injusta, mas penso que na geopolítica internacional essa é uma questão perfeitamente razoável de um país reivindicar, principalmente, insisto, considerando, sim, a descoberta do petróleo, o fato de ter uma empresa estadunidense às barbas da Venezuela ali, ocupando o território marítimo muito próximo, ou reivindicado pela Venezuela, e segundo, porque a Venezuela nunca parou de fazer reivindicações e discutir isso nos organismos internacionais. E olha, Ilíada. Boa noite, Pedro, Jones, Helenira. Eu já descobri que a minha internet está bem estável. Eu acho que até já caí, será? Ah, meu Deus. Não, então, tá aqui. Tá, se eu cair, eu vou sair e entrar de novo, já peço desculpas de antemão. Bom, concordando com a Helenira, né, sobre o termo justo, eu diria que há fundamentos históricos que respaldam essa reivindicação. Então, vou pedir que quem nos ouve siga o fio, né, para usar uma expressão da moda. Quando a Capitania Geral da Venezuela foi instituída pelos espanhóis, isso é 1777, o território venezuelano começava justamente, a fronteira mais leste do território venezuelano era o rio Essequibo, que é esse rio que atravessa o que hoje é território da Guiana. Então, esse território pertencia à Venezuela e isso não havia controvérsia. Quando a Venezuela se torna independente em 1811, o que prevalecia ali no estatuto, na lei internacional da descolonização, era o tal princípio do uti possidetis, que era as colônias têm direito aos territórios que lhe foram legados pelas metrópoles no momento de sua descolonização. Esse território permanecia do rio Essequibo para cá, ou seja, incluía
esse território hoje em litígio. Em 1819 se constitui a Gran Colômbia. Vocês devem lembrar que é uma unificação da Venezuela com a Nova Granada. A Nova Granada incluía Panamá, Colômbia e Equador. Se unificam. Permaneceu a fronteira do Rio Essequibo para cá. Em 1824, a Inglaterra reconheceu o reino da Gran Colômbia, portanto, ela reconheceu essa fronteira. Em 1831, mas já nesse período, se descobre ouro nessa região. E o que começa a acontecer? Os ingleses, que estão para lá do Rio Essequibo, começam a atravessar para cá do Rio Essequibo, começam a colonizar território que pertencia, então, à Gran Colômbia, para explorar o ouro. Em 1831, há novamente a separação desses países, a Venezuela se constitui, como é hoje, do Rio Essequibo para cá, só que os ingleses, os colonos ingleses, haviam ocupado este território. A Venezuela reclama, passam-se muitas décadas de reclamação, a Inglaterra não faz nada, evidentemente, porque ela apoiava esse movimento dos colonos, e ela tinha interesse, a coroa britânica, e em 1887 a Venezuela, inclusive, rompe relações com a Inglaterra. Em 1899, vou pedir só aí para a gente não perder o fio, em 1899, os Estados Unidos convencem a oligarquia venezuelana de que os Estados Unidos, vejam, não tinham nenhum interesse que houvesse outro ator extra-regional, outra potência, no caso a Inglaterra, no território que eles consideravam seu. Vamos lembrar a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Eles vão convencer os venezuelanos de que valia a pena recorrer a uma corte arbitral, na verdade, a uma comissão arbitral que foi instalada em Paris, e eles, americanos, representariam a Venezuela. Foram 2 americanos, havia 2 ingleses e um russo que era amigo pessoal de Vossa Majestade, Rainha da Inglaterra. Então, vocês imaginem que essa corte estava viciada. Como o meu tempo acabou, eu quero só citar, para justificar como há bases legais, bases sólidas para essa reivindicação. Um dos advogados dos Estados Unidos que representaram a Venezuela era um senhor chamado Severo Mallet-Prévost, né, tem um sobrenome francês, e que morreu em 44 e havia deixado um pedido para que o seu memorando, o memorando que ele elaborou em 44, fosse... ele morreu em 49 e pediu que o memorando que ele elaborou em 44 fosse publicado, e foi publicado pelo American Journal of International Law, né, que era um jornal especializado em lei internacional, que era um memorando em que ele contava como tinha sido farsesco esse famoso laudo arbitral de Paris. E concluía dizendo, abre aspas, foi injusta a decisão, foi injusta e despojou a Venezuela, né, de um território muito extenso e importante sobre o qual a Grã-Bretanha não tinha, na minha opinião, na opinião dele, a menor sombra de direito. Então, veja que, revisitando o processo, há razões históricas plausíveis para que a Inglaterra, para que a Venezuela reivindique esse território como sendo parte, né, da sua nação, do seu Estado. Bom, o tempo já acabou faz tempo, depois a gente continua esse fio. Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite. Todo mundo do Ópera está assistindo a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Oli. Boa noite, Helenira. É um prazer estar com vocês. Né? E veja, eu acho que a questão já foi muito bem resumida, né, por Oli e Helenira. Eu acho que é isso. Do ponto de vista jurídico, a Venezuela tem total direito, sabe? Eu acho que é isso. Se criou uma narrativa, né, a palavra da moda, narrativa, que o Maduro está na boca da eleição. Aí, porque está na boca da eleição, o Maduro inventou do fim do mundo, não tem mais nada a ver, para criar uma unidade nacional. Fazendo, inclusive, uma comparação com a questão das Malvinas, uma comparação que, em si, a comparação é mal feita. Porque, veja, o regime militar da Argentina usou a questão das Malvinas para alavancar a popularidade. Não significa, tentar, né, que não deu certo, inclusive, no final, mas não significa que não seja uma questão histórica da Argentina as Malvinas, percebe?
Então, às vezes, na hora de fazer essa comparação, se trata como se fosse meio que dois usos instrumentais, oportunistas de um tema. E não é o caso. Também parece que, do ponto de vista do direito internacional, a Venezuela tem total base jurídica, técnica, sabe, para reivindicar o território. A questão, e que não é a pergunta, a gente imagina que a gente vai entrar nisso, é do ponto de vista político, a conveniência disso, o papel do referendo, as possibilidades concretas de ação do Estado venezuelano, se existe chance de um conflito militar, se há possibilidades objetivas da Venezuela tentar alguma ação militar, os resultados do referendo no cenário eleitoral do país, né? Setores da oposição, por exemplo, ao meu ver, enfiaram os pés pelas mãos, sendo contra o referendo, num país que é profundamente nacionalista, né? Então, goste-se ou não, o referendo mexeu com alguns brios nacionais, setores da oposição, de maneira, a meu ver, muito burra, foram e se colocaram contra o referendo. Então, contra a reivindicação integral do território bolivariano e por aí vai. Depois perde a eleição e diz que é só fraude, assim, sabe? Tipo, enfim, na boca da eleição faz um negócio desse. Mas do ponto de vista do direito internacional, me parece pacificado. E eu termino dizendo que é muito engraçado, né? Acho que a Helena foi muito feliz quando ela começa a falar dela dando um exemplo da questão Israel-Palestina, né? No discurso da mídia burguesa, uma família que nasceu na Polônia no final do século XIX e nunca foi na Palestina tinha direito ao território porque 2000 anos antes de Cristo, né, os judeus foram expulsos do território. Porque basicamente Israel foi criado com povos judeus europeus. Né? Então não importa quem estava lá nos últimos 2000 anos. É isso, acabou o assunto. No caso do Essequibo, a gente está falando de um território que até 100 anos atrás era da Venezuela, basicamente, assim. Então, sabe, o 2 pesos e 2 medidas, ou o famoso, né, como a gente fala em Pernambuco, o pau que bate em Chico não bate em Francisco.